O Agro hoje com o Rafael Salomão, que é o editor assistente da Globo Rural. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Sardenberg? Boa tarde, Cássia. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde, Rafael. Nosso assunto é soja, mais exatamente as perdas da cultura da soja em uma década. Perdas por causa da seca. E aí, o que acontece, Rafael? Pois é, Sardenberg, essa é uma pesquisa que foi feita lá na Embrapa Soja, né? A Embrapa, ela tem a sua sede, mas ela tem várias unidades, né, de pesquisa que são específicas, né, que evidenciam um determinado assunto. Essa foi feita especificamente na Embrapa Soja. E a Embrapa é? A Embrapa é a empresa brasileira, para quem não conhece, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Isso. Que é uma empresa pública, né, uma empresa do Estado. Isso. Que trabalha, né, há muitos anos, há 50 anos aí, na pesquisa agropecuária brasileira. E uma dessas unidades da Embrapa é a Embrapa Soja, ela fica sediada no Paraná, lá em Londrina, e ela é dedicada às pesquisas com esse grão, né, com a oleaginosa. E uma pesquisa feita pelo José Renato Farias, que é pesquisador de lá, fez esse cálculo aí. Ele pegou os estados os maiores produtores, então ele pegou Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná. Por que esses estados? Porque esses estados respondem por 75% da produção nacional de soja. Tem outras regiões também que produzem soja, tem Maranhão, Piauí, Bahia, mas ele se concentrou nessas aí que são as principais e mais tradicionais. Certo. E ele fez esse recorte da safra 2014-2015 até a safra 2023-2024, que foi essa última que passou. Nós estamos agora na safra 2024-2025. Certo. E o cálculo que ele fez chegou a um prejuízo, a uma perda, só considerando seca, tá? Só considerando seca, de 80 bilhões de dólares para a produção de soja do Brasil. Para fazer essa conta, evidentemente, ele se baseou num preço médio constante de $500 por tonelada de soja, e aí ele fez todo esse cálculo colocando parâmetros de perda provocada por chuva, provocada por seca, né, quebras de safra nesses estados ao longo desse período, e aí ele chegou a esse montante. Só para se ter uma ideia, segundo essa pesquisa, só esses estados que ele recortou aí nessa pesquisa, nesse período deixaram de colher 160 milhões de toneladas de soja nesse período de uma década. Isso aí é o equivalente ao que hoje aí é até pouco mais de uma safra inteira. Se a gente for pensar que a safra 2022-2023, por exemplo, foi de 155 milhões de toneladas, e a safra 24-25 agora projetada é em 166 milhões de toneladas. Então, é uma perda muito grande que tem consequências não só para a soja, para a cadeia produtiva, como para outras cadeias também. Quer dizer, em 10 anos perdeu-se uma colheita inteira. Uma colheita inteira. Isso como a gente vai falar, é algo que reflete negativamente não só na cadeia produtiva da soja, óbvio, né? Porque você tem momentos, né? A soja é uma commodity, né? Ela é precificada no mercado internacional, o produtor nem sempre tem o controle sobre o preço do produto, então, independente dele ter os seus custos fixos, os seus custos operacionais, o preço do produto dele oscila de acordo com o mercado internacional. Em momentos de alta de soja, quem tem produto, evidentemente, vai se beneficiar. Mas, evidentemente, que você ter uma perda de produtividade é bem complicado, porque muitas vezes o produtor compromete uma determinada parcela de safra a um determinado preço, compromete a um determinado custo e muitas vezes depende daquela produtividade para cumprir esse contrato. E muitas vezes ele não tem. Então, você não ter a produtividade, você não ter a colheita, afeta diretamente a cadeia produtiva e afeta indiretamente outras cadeias produtivas. A gente tem que lembrar, por exemplo, que soja é usada como componente de ração animal. Sim. Então, se você tem uma queda de volume, você tem uma queda de colheita, você tem um aumento de preço, porque você tem uma escassez, isso interfere no custo, por exemplo, da cadeia produtiva da carne, vai chegar lá no consumidor final. Sem dúvida. Tudo isso coloca essa situação como
dá uma ideia do peso disso, não só para a cadeia produtiva em si, mas para a economia como um todo. Agora, Rafael, a gente sabe que a Embrapa costuma fazer um trabalho muito consistente, que inclusive vocês trazem aqui bastante para a gente. Essa pesquisa em relação a essa perda de produtividade veio da Embrapa e eu imagino que a Embrapa também possa ter algum tipo de solução para essa questão. É possível, por exemplo, através da ciência, produzir uma soja que seja mais tolerante a essa seca toda? Sem dúvida, os pesquisadores a pesquisa já está caminhando nesse sentido, não só na Embrapa, que é uma empresa pública, mas também no setor privado, nas empresas privadas que fornecem genética de soja. E o avanço da pesquisa, o caminho da pesquisa e da ciência é exatamente esse. É você trazer cultivares, trazer variedades, trazer grãos que mantenham altos índices de produtividade, mas que também possam ser resistentes a doenças e tolerantes a essas situações como o estresse hídrico. E, claro, essas situações acabam estimulando também a atividade de pesquisa, não só no serviço público, como no privado. Então, a gente tem toda uma evolução desse processo de pesquisa que começa lá com os grãos, digamos assim, aqueles grãos híbridos, né? Aqueles cruzamentos simples. Depois surge a transgenia, né? Que também foi uma evolução de tolerância aí a pragas, tolerância a doenças. E agora você tem a edição gênica ou edição genômica, que é uma técnica, uma metodologia que está sendo bastante utilizada, bastante aplicada, está cada vez mais inserida na ciência agrícola, no melhoramento genético agrícola, como forma de até tentar acelerar a chegada dessas soluções no mercado. E sim, um dos principais problemas, uma das principais dificuldades que a pesquisa hoje quer solucionar, é exatamente essa tolerância à seca. Quer dizer, para dizer que é uma pesquisa com chance de funcionar, é preciso lembrar que a Embrapa e as empresas privadas, mas basicamente a Embrapa, já conseguiram resultados notáveis, né? Como, por exemplo, plantar soja no Cerrado, né? Sim, a própria evolução da produtividade, né? Se você considerar que hoje você tem um avanço muito maior da colheita do que da área plantada, quer dizer, isso é ganho de produtividade. Isso se dá com pesquisa, com ciência, com melhoramento genético, para você fazer com que as plantas expressem as suas melhores características. Só para você ter uma ideia, a gente falando aqui de tolerância à seca, vou dar um outro exemplo. Existem pesquisas para desenvolver, por exemplo, variedades de soja que mantenham o mesmo valor nutricional, só que elas tenham uma digestibilidade muito mais fácil por parte do animal. Sim. Então tem todos esses ramos e todas essas questões que a pesquisa, a ciência vem tentando tratar para que de fato a gente consiga manter uma agricultura forte aí, mais resistente a essas dificuldades. Vale lembrar que aqui no Brasil, a maior parte, se não me engano, se a minha memória não me traz, acho que 95% da soja plantada no Brasil, ela é plantada sem irrigação. Então, a dependência de um regime de chuvas, a dependência de um clima que seja ideal e que proporcione um bom desenvolvimento é muito grande. Então, se você tem também pelo lado da pesquisa científica, pelo lado da variedade, pelo lado do grão que se planta, a possibilidade de resistir a essas situações cada vez mais extremas, isso também ajuda, acaba sendo também um grande ganho para o produtor e para a economia, para o mercado como um todo. Tá certo. E mais barato, mais eficiente, né? Exatamente. Tá, é isso aí. Rafael Salomão, editor assistente da Globo Rural, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no CBN Brasil. Eu que agradeço e antes de me despedir só quero fazer um chamado aqui que esses temas aí de inovação, edição gênica, como é que o comércio internacional também influi aí no estímulo à inovação, não só na soja, mas na agropecuária como um todo, vão estar em debate amanhã num evento em Brasília, o Agro Horizonte, né? O Cassiano, inclusive está lá, vai ser uma manhã inteira de debates e a cobertura completa, claro, na Globo Rural, no Valor Econômico, nos nossos sites, nas redes sociais e aqui também na Rádio CBN. Muitíssimo obrigado e até. Eu que agradeço, boa semana para vocês e até a próxima. Até a próxima.